Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá. Lembrando, das semanas anteriores, nós estamos começando a aula de moral, Tivemos 2 aulas, coisas bem básicas, que falamos aqui. Ainda não. Tivemos uma aula introdutória, falando de diferença de ética, de moral, da questão da revelação. Falamos dos fundamentos, da moral. E hoje vamos falar como moral como fim último. Bom, vamos lá. Deus criou o homem para a felicidade, mas pelo pecado original, tal fim ficou obscurecido. Se o homem pode esquecer Deus, Deus não cessa de chamar todo o homem a que o procure, para que encontre a vida e a felicidade. Catecismo, no meio no comecinho, parágrafo 30. Para nos lembrarmos então, dessa chamada de Deus, ou seja, qual que é o nosso fim último, para que Deus nos chamou, Ou seja, toda a nossa moral, tudo aquilo que nós vamos fazer, a correspondência do amor a Deus, ou seja, a nossa vida de santidade, ela tem que partir desta pergunta, ou seja, para onde vamos? Ou seja, qual que é o nosso fim último? Por que estamos aqui nesta terra? Então, ou seja, isso é o que vai dar a diretriz para tudo aquilo que vamos fazer. Então, ou seja, por que obedecer a Deus, nas suas leis? Por que querer conhecer a vontade de Deus? Por que querer conhecer, quais são os mandamentos de Deus para nos agirmos? Para quê? Esse fim último, Ou seja, se o homem pode esquecer a Deus, Deus nunca se esquece do homem e vai chamar constantemente, vai procurar a Deus para que o homem então busque a Deus e assim encontre a vida e a felicidade. Então, o fim último e sobrenatural do homem é orientar a vida toda para Deus, participando da vida trinitária, no qual encontra a sua verdadeira e máxima felicidade. Felicidade aqui nós não temos que entender simplesmente como bem-estar, Ou seja, porque às vezes nessa vida nós podemos buscar o nosso bem-estar simplesmente, achando que a felicidade está em fugir do sofrimento e buscar o prazer. Ou seja, não é simplesmente isso a nossa felicidade, não é o cumprimento de prazeres, a busca de prazeres, seja ele qualquer prazer, inclusive prazer espiritual também, podemos, ou seja, não só isso. A felicidade não é isso, ela é muito mais do que isso. A nossa felicidade se encontra em Deus, em fazer a vontade de Deus. Isso está o nosso fim último. Nós somos feitos para ser felizes, isso é claro. Santo Agostinho, tem um livro que é um diálogo, no fundo, com sua mãe, tem outros filósofos ali, a qual eles estão dialogando, perguntando o que é a felicidade, se o homem nasceu para a felicidade ou não, se é uma coisa, alguma coisa a ser buscada, E a conclusão é que sim, o homem foi feito para ser feliz, É a vida feliz, chama o diálogo, Sim, como estamos aqui concluindo, vamos concluir para depois vir as perguntas. Ou seja, nós nascemos para a felicidade. Agora, o que é a felicidade, Que é o que podemos nos divergir, mas aquilo que de fato Deus nos fez, qual felicidade que Deus nos fez, Ou seja, é isso, Essa vida sobrenatural do homem, Orientar toda a vida para Deus, participando assim da vida trinitária, de Deus.
É ali que nós encontramos a felicidade, ou seja, a nossa vida de santidade. Agora, em orientar tudo para Deus, né, e nos unirmos à Santíssima Trindade, não quer dizer que não vamos ter sofrimento na nossa vida. Nascemos para a felicidade, mas essa felicidade, ela também é passar pelo sofrimento, né? Ou seja, se pensarmos, né, o caminho daquele povo que estava ora escravo, né, no mundo, e que Deus então tira daquela escravidão a partir de Moisés, que é chamado então para tirar aquele povo da escravidão e levar para a liberdade. Aquele caminho no deserto para aquele povo foi feito sempre de provações, mas não quer dizer que eles não estavam felizes, porque eles estavam buscando fazer a vontade de Deus, estavam buscando o caminho de Deus, indo em direção à terra prometida, né? Eles estavam, né, recebendo o maná do céu, ora eles recebem a cura para as, né, enfermidades, né? Na hora né, que eles estão sofrendo de picadas de cobra, né? Deus manda um remédio, né? A água, quando lhes falta água, quando lhes falta alimento, ou seja, Deus vai conduzindo neste mundo, mas não quer dizer, né, que naquele caminho eles não estão sofrendo com o calor do deserto, né, com a demora de chegar né, à terra prometida, ou seja, tudo esse caminho, né, que vai demorando, mas Deus ainda, aquilo é o caminho feliz, que a felicidade plena, isenta de sofrimento mesmo, isso só no céu. Mas enquanto estivermos nessa terra, essa busca que vamos ter de nos unirmos cada vez mais à Santíssima Trindade, né, orientando cada vez mais nossa vida a Deus, né, nesse caminho vamos ter dificuldades, penúrias, cruzes, assim como nosso Senhor teve, como a sua igreja há de, né, de passar, né, como lemos no Apocalipse, daqueles que lavaram a sua túnica no sangue do Cordeiro, seja, né, também, né, que são os santos, seja, né, eles foram necessários derramar o seu sangue também para unir-se a Cristo, né, seja, morreram, né, uma dor, né, sofrida, né, podemos dizer assim, né, mas esta está a felicidade nesta terra, ou seja, não é simplesmente fazer estar bem, digamos assim, né, bem-estar, prazer. Isso não quer dizer que não vamos ter, né, momentos né, de bem-estar, de prazeres, né? Quando, por exemplo, nós desfrutamos de algo bom, né, de uma boa bebida, uma boa comida, por exemplo, são momentos, né, prazerosos. Estamos com nossos amigos comendo ali, claro, né, de forma ordenada, estamos ali então bem, né? Então, ou seja, estamos nos ordenando no falar, no tratar os outros com a caridade, ou conviver bem, comer bem, beber bem, ou seja, isso também é uma felicidade. Mas quando nos faltar isso, ainda continuaremos felizes, né? Porque estamos unidos à Santíssima Trindade. Estamos buscando nos orientar a Deus em tudo, né? Então, até no momento de sofrimento, encontraremos essa felicidade, que não é nada sensível, né? Então, ou seja, não é um prazer sensível, né? Não, que nós sentimos, né, esse prazer na pele, na carne, não como, né, nos outros momentos. Mas a ausência disso também nos causa, né, essa alegria, né, porque a nossa alegria está em Deus, em buscar a Deus, né, nos unirmos a Ele. O desejo de Deus, então, está escrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. O Catecismo da Igreja Católica, número 27, um pouquinho antes daquele trecho que citamos, né? Então, ou seja, Deus, ao nos criar, colocou em nós então esse desejo, né, de buscar a Ele mesmo, né? Porque fomos criados por Deus e para Ele. Ele nos criou para Ele. Então, no nosso coração, né, nós temos essa ânsia de buscar cada vez mais a Deus, né? Não sei se como Santo Agostinho diz, né? Nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em vós. Não é bem assim uma situação, mas nesse sentido. Ou seja, inquieto está o nosso coração. Ou seja, nós não vamos encontrar repouso, não vamos encontrar descanso enquanto não repousarmos em Deus. Ou seja, enquanto não nos encontrarmos com Deus, o nosso coração irá permanecer inquieto, né? Então, por exemplo, alguém pode buscar a felicidade, como conhecemos, né, muito, de forma né, pecaminosa, por exemplo, né? Então, alguém que busca uma vida desenfreada na sua sexualidade, ou alguém que busca as drogas, né? No fundo não, né? Eles estão sempre ali, no fundo mesmo, né? Buscando a felicidade, né? Ou seja, alguém que busca viver uma vida desregrada do alcoolismo, por exemplo, do álcool, das drogas,
de uma vida de sexualidade desregrada, ela está buscando a felicidade, né? Agora, se ela vai encontrar ali, é óbvio que não, né? Uma vida desordenada. Claro que ela não vai encontrar, mas ela quer. Então ela procura em coisas sensíveis essa felicidade, né? Então, no fundo, é esse desejo de Deus que a pessoa tem, mas que não aprendeu ou que não quer buscar esse caminho. Então procura esse vazio que tem no coração, é porque não deixou Deus preencher, né? Então, ou seja, fomos feitos para Deus. Então buscamos a felicidade em coisas erradas, né? Mas no fundo é essa ânsia de Deus que todo homem tem, né? Só que, né, acaba buscando pela fraqueza, né, por tudo, né? De não ter conhecido a Deus, busca de forma desordenada, por influência de outros, né? Mas escolhe o caminho errado. No fundo é essa ânsia de Deus que tem dentro do homem, né, que faz buscar a felicidade, só que acaba buscando, né, de forma errada, ou seja, que não leva a plena felicidade que está em Deus, mas leva na felicidade do mundo, que no fundo não é nem felicidade, que não é uma liberdade, é uma escravidão, né? Fica preso a essas coisas, né? Ou seja, não encontra com o Criador, né? Ou seja, não repousa, como disse Santo Agostinho, o coração vai continuar inquieto, né? Porque não repousou em Deus ainda, né? Então, em tudo, quando nós buscamos, no fundo, né, nos descansarmos em Deus, nos encontrarmos com Deus, né? Então é nessa busca que vamos passar a vida toda assim, né, lutando para isso, para descansarmos o nosso coração em Deus, né? Sobre isso tem uma citação aqui da Veritatis Splendor, né, parágrafo 73. A vida moral possui um caráter teleológico. O teleológico é que busca finalidade, né? Que busca um fim, que é o que estamos falando, né? O nosso fim. Teleológico, essencial, porque consiste na ordenação deliberada dos atos humanos a Deus, sumo bem e fim último do homem. Mas esta ordenação ao fim último não é uma dimensão subjetivista que depende só da intenção. Aquela pressupõe que tais atos sejam em si mesmo ordenáveis a este fim, enquanto conformes ao autêntico bem moral do homem, tutelado pelos mandamentos. Ou seja, é esse conjunto, né? Não é algo subjetivo, algo que eu penso que seja certo, algo que eu sinto, é algo objetivo, né? Então, ou seja, aqui está dizendo sobre os mandamentos, o que temos de fato para buscar, né, essa felicidade, buscar esse nosso fim último, que é Deus. Não é algo que eu sinto, algo que está simplesmente em mim, né? Ou seja, se é isso, cada um tem um caminho, isso é subjetivo. Mas é algo objetivo que foi dado por Deus, colocado, claro, no coração do homem, que é a sua lei, mas sobretudo dado e revelado por Deus. Por isso que é uma moral revelada, que o Deus nos deu algo objetivo próprio, né? Começar, por exemplo, os mandamentos, né? Algo objetivo. Quando buscamos amar a Deus sobre tudo, né? Os mandamentos. Então estamos buscando cada vez mais isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso nós estamos partindo para esse fim último, né? Com algo concreto, né? Não é algo que podemos pensar assim, vamos construindo, né, na nossa vida esse bem, né? Vamos identificando a partir daquilo que vamos lendo, convivendo com as pessoas, né? E que eu entendo como caminho, né, de verdade a Deus, outro pode entender outra coisa, né? Porque se é subjetivista, cada um poderia encontrar um caminho, né? Cada um teria um caminho, né? Mas se Deus é essa fonte da verdade, que não é relativa, mas é uma verdade concreta, Deus é uma pessoa, né? Então, as coisas que provêm dele, elas não são relativas, subjetivas, elas são concretas, né? Então, por isso, né, esse caminho, né, esse bem moral, né, esse fim último que buscamos, ele está tão fundamentado em algo concreto, nem algo, né, subjetivo. E pulei aqui, peraí. Outra citação aqui do nosso catecismo.
parágrafo 1723. A bem-aventurança prometida coloca-nos perante opções morais decisivas. Convida-nos a purificar o nosso coração dos seus malvados instintos e a buscar o amor de Deus acima de tudo. Ensina-nos que a verdadeira vida, não reside nem na riqueza ou no bem-estar, nem na glória humana ou no poder, nem em nenhuma obra humana, por útil que seja, como as ciências, as técnicas e as artes, nem em nenhuma criatura, mas só em Deus, fonte de todo bem e de todo amor. Ou seja, a nossa felicidade, o nosso bem último, ou seja, as bem-aventuranças, eternas, é claro, e a nossa felicidade aqui nesta terra, coloca então perante opções morais decisivas, ou seja, não são caminhos que não vão nos levar a uma decisão, ou seja, é sim e não, ou seja, existe o caminho certo e o caminho errado. E convida-nos então a purificar o nosso coração dos seus malvados instintos, ou seja, como falamos já, tem um pecado original, que nos corrompeu, o pecado nos corrompeu, então nós, apesar de livres pelo batismo da mancha do pecado original, a concupiscência ficou em nós, nós tendemos para o pecado, nós tendemos para as coisas mais baixas, para a preguiça, para o comodismo, para o egoísmo, para a falta de caridade, tudo, nós tendemos para o pecado, ou seja, há essa luta dentro de nós então, para viver conforme a vontade de Deus, para seguir o caminho, esse caminho moral dado por Deus, que vamos contar, claro, com a sua graça, mas que tem algo objetivo, como falamos. Ou seja, então, é esse caminho de purificação do nosso coração, dos malvados instintos, e a buscar o amor de Deus acima de tudo. Ou seja, essa é a nossa vida. Nós vamos buscar a Deus, mas nós temos então que nos purificar. Como nesse caminho para Deus, nós temos que estar desconectados, desvinculados das coisas mundanas, simplesmente, ou seja, tudo aquilo que nos puxa para baixo, o pecado, as nossas fraquezas nos puxam para baixo, nós temos então que nos unirmos a Deus. Então, quanto mais nos purificarmos disso aqui que nos prende para baixo, mais vamos nos unir a Deus. Por exemplo, São João da Cruz, quando ele está falando dessa subida espiritual dos apegos que nós temos, que nos impedem de chegar a Deus, ou seja, ele vai estar dizendo, ele nos diz que todos os apegos que temos nos prende a nos unirmos a Deus. Então ele vai fazer sempre um caminho de primeiro vivemos uma pobreza no sentido material, ou seja, nos desprendermos das coisas do mundo, não simplesmente não ter as coisas, mas não ser apegado a essas coisas desse mundo. Então ele vai ensinando esse caminho, de nos desapegarmos dessas coisas materiais, para depois, inclusive, dos nossos apegos espirituais que ele fala. Ele fala das gulas espirituais, por exemplo, que podemos ter, alguém que quer ter, por exemplo, tanto um monte de imagens, que às vezes não tem nem lugar mais onde pôr, colecionador de relíquias e tudo mais, ou seja, bens espirituais também que podemos ter e ser apegado àquilo. Então, é nos libertar disso tudo, porque ele vai chegar a dizer o seguinte: se nós nascemos para ser como pássaros e voar alto, ou seja, altos voos, onde está Deus, nos unimos a Deus. Um pássaro, ele pode, mesmo que ele esteja preso por um fio bem pequeno, aquilo ainda impede ele de voar. Então, ou seja, um pássaro ele pode estar numa gaiola, claro, preso por tantas coisas materiais, que podemos estar apegados, mas depois vamos nos libertando disso, o pássaro vai saindo da gaiola, mas ele continua preso ainda. Então, ou seja, mesmo que estiver preso por uma fina linha, ele ainda não voou. Então, ou seja, é desprender de tudo, é esse caminho, Então, ou seja, colocar a Deus acima de todas as coisas, Então, ou seja, a nossa alegria não reside nem na riqueza, nem no bem-estar. Podemos ter tudo isso, riqueza e bem-estar? Podemos, Mas a nossa alegria não está nisso tudo, não está nisso, Está nas coisas mais elevadas,
Ou seja, nem numa glória humana, ou seja, nem nos bens humanos que podemos ter nesse mundo, nem isso, né, nos dá a nossa felicidade. Ou em ter poder, né, nesse mundo. Às vezes nós, né, podemos cair na tentação, né, de achar porque temos algo, controlamos, né, sei lá, tantas coisas, né, que podemos, né, se pensarmos nos poderosos desse mundo, ou seja, que, né, se a vida deles baseia nisso, né, num cargo que ocupam, né, que vida infeliz, né, ou seja, porque encontra simplesmente a felicidade naquele poder, que pode ser transitório, inclusive acabar, se extinguir. Acabou a felicidade, né? Para quem está pegado a isso, acabou, né? Ou seja, não consegue se, né, manter, né, no poder, então se entristece, né? Ou em nenhuma obra humana, por útil que seja, ou seja, por melhor que possa ser, né? Ou seja, nem como as ciências, as técnicas, as artes, tudo isso é bom, né? Ou seja, nós contemplamos o belo nas artes, né? Nós também usufruímos das técnicas, das ciências, né? Mas a nossa felicidade não pode estar nessas coisas, né? E nem em nenhuma criatura, ou seja, nem nas pessoas, mas somente em Deus, né? Fonte de todo bem e de todo amor. E não exclui que o homem se proponha fins como o bem-estar, as ciências, as artes, as técnicas, etc. Mas que esses fins não possam nem ser os últimos, nem absolutos, ou seja, é o que falamos aqui, né? Nós vamos usufruir da ciência? Claro que vamos. Vamos usufruir das técnicas? Vamos, né? Vamos usufruir vamos ter bem-estar nesse mundo também? Podemos ter riquezas? Podemos. Mas nada disso pode ser a nossa finalidade última. Ou seja, nós vivemos simplesmente para ter dinheiro, para nos enriquecermos, ter cada vez mais coisas, né, materiais, comprar cada vez mais coisas, ter um carro cada vez melhor, uma casa cada vez melhor, né, ter cada vez mais poder, cada vez mais usufruir da ciência, da técnica. Ou seja, a nossa vida não pode se resumir a isso, né? Às vezes, né, podemos cair na tentação mesmo dentro da igreja, né, porque estamos dentro da igreja, frequentamos sacramentos, então achamos que estamos isentos disso tudo. Uma hora ou outra temos que parar e fazer um balanço da nossa vida, né? Será que eu não estou colocando uma esperança última nessas coisas materiais, ou em pessoas, ou em coisas, né? Ou seja, para que eu vivo? Tem que pensar sempre assim. Por que eu acordei hoje? Por que eu estou indo trabalhar? Né? Por que eu estou indo estudar? Por que eu estou hoje saindo de férias? Por que hoje eu estou aqui agora? Ou seja, por que eu estou aqui nesse mundo? Se nossas respostas se basearem simplesmente as coisas, ou pessoas, ou situações, algo errado está aí, né? Ou seja, nós temos que orientar toda a nossa vida a Deus. Então, o nosso trabalhar, né, o nosso estudar, o nosso descansar, tudo vai estar buscando a finalidade última, que é Deus, né? E deve ser Deus. E agora, se por exemplo, acordar e depois, nossa, vou trabalhar hoje porque eu tenho que ter dinheiro para a minha família. Isso é uma finalidade? É, mas não a última finalidade. É claro que eu vou trabalhar para, né, ter bens para minha família, óbvio. Vou trabalhar para servir os outros, também, claro, né? Isso também é uma finalidade boa, mas ela não pode ser a finalidade última. A finalidade última é Deus. Eu trabalho, né, para dar glória a Deus através do meu trabalho. Isso tudo eu vou conseguir esses outros fins, né? Claro, vou sustentar minha família, vou servir os outros, vou servir o mundo, a sociedade, sim. O quê? Ah, com certeza, né? Assim, nossa sociedade, ela está ao contrário. Hum, uhum. O judeu ortodoxo, inclusive, exatamente. Mas assim, por outro lado, eles vivem o rigorismo da lei, que é aquele rigorismo que, quer dizer, eles podem chegar a esse rigorismo. Não estou dizendo que todos são assim, mas eles podem chegar ao rigorismo da lei, né? Porque, por exemplo, no dia de sábado, hoje, né, em dia, eles
claro, como antes, eles contam os passos que eles dão no sábado, não podem fazer muito esforço, não podem apertar o botão do elevador, ou seja, é um rigorismo da lei muito grande. Claro que essas coisas são boas, né? Ou seja, tudo o que faz leva uma prece, né, para deixar claro, né? Ou seja, tudo o que estamos fazendo é Deus. Mas por outro lado, não pode cair no rigorismo da lei, né? Ou seja, cumprir, né, uma lei pela lei, que é uma lei que no fundo o que escraviza, né, e não liberta o homem, não coloca ele na liberdade, né? Sim, claro, precisamos de lei. E vamos estudar isso aqui, estamos estudando. Não, dá uma, não. Última pergunta, para não parar aqui. Estava dizendo o seguinte, ou seja, precisamos da lei, né? Não podemos viver sem lei. Deus colocou a lei no coração do homem, vamos até ver aqui isso nas outras aulas. Agora, nós não podemos ter leis que enrijecem de tal forma que tolhem a liberdade do homem, né? Então, ou seja, claro, vamos ter lei e seguimos leis, né? Seguimos as leis de Deus, né? Como falamos, os mandamentos, que é algo objetivo que vai nos delimitar e nos colocar no caminho de Deus. Agora, essas leis não podem tolir a nossa liberdade totalmente, né, da nosso expressar a Deus, né? Então, ou seja, o judeu ortodoxo ele não pode tocar em nada, tem que purificar tudo, tem que fazer, ou seja, é uma coisa que prende, né, muito, ou seja, que era aquilo que Jesus criticava também, né? Ou seja, está fazendo pela lei. Então, por exemplo, Jesus não podia fazer um milagre no sábado, porque na lei deles não poderiam, ou seja, mas eu vou deixar de fazer o bem, a caridade, para cumprir um preceito da lei que o homem criou, né, na verdade, não que Deus criou aquilo. Ou seja, a lei da caridade está acima de tudo. Por mais que fosse uma lei, né, não poder fazer o bem ali, aquelas coisas, mas, ou seja, curar alguém não pode perdoar os pecados, ou seja, esse rigorismo da lei que eu quero dizer, que tolhe tanto até que a pessoa não pode ajudar alguém, ou seja, no dia de sábado, não posso levar um alimento a alguém que está precisando porque eu já dei o meu limite dos passos aqui, posso fazer mais nada, nesse sentido que eu quis dizer. Mas é claro que isso de tudo fazer para Deus, claro que isso é o ponto mais que positivo, né? Cadê Rafaela? Não, se ela demora não tem problema não. O fim último de toda criatura, a glória de Deus. Então, ou seja, tudo o que falamos aqui, né, desse fim último, é dar a glória a Deus, ou seja, em tudo que nós fazemos, o nosso trabalho, né, nosso tudo, em dar glória a Deus. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, né, tem esse slogan, podemos dizer assim, né, da Companhia de Jesus. Tudo para a glória de Deus, ou seja, tudo fazer a glória de Deus, né? Ou seja, se estiver comendo, se estiver dormindo, se estiver descansando, se estiver trabalhando, se estiver estudando, tudo para a glória de Deus. Quando nós temos isso em mente, né, ou seja, que tudo deve ser para a glória de Deus, temos isso, né, fincado isso mesmo no nosso coração, quando nós formos fazer as coisas, nós vamos querer fazer o melhor, não para ter algo simplesmente, né, alguém nos agradecemos, alguém nos elogiarmos, por exemplo, no trabalho, né, queremos fazer as coisas bem feitas, né, mas para dar glória a Deus. Então fazemos o melhor, né, não queremos fazer uma coisa, né, mal feita ou claro que às vezes podemos cair, né, por causa da nossa fraqueza, nosso cansaço físico, nosso cansaço, né, mental, psicológico, podemos ali, o melhor que fazemos né, algo mal feito, mas tentamos fazer o melhor mesmo assim, né? Tentamos fazer o melhor, até na nossa vida de oração, né? Às vezes, claro, vamos dar o melhor sempre, né, para nos unirmos a Deus, mas às vezes num dia, né, que aquele dia apareceu tantos imprevistos e cansamos muito, e de repente, como fomos rezar, nós só oferecemos, né, pequenas orações e poucas. Mas pensar também como naquela viúva, né, que entrou no templo, vai fazer sua oferta e colocou pequenas moedas, né, no cofre. Ou seja, e Jesus a elogia, né, porque ela ofereceu tudo o que tinha. Então, às vezes, esse tudo que nós temos, não vamos conseguir dar o melhor que poderíamos, né, porque estamos cansados devido a isso, mas foi o melhor que demos. Um estudante, por exemplo,
né, que estudou para tirar 10, estudou, né, para glorificar a Deus com o seu 10, de repente tirou 8,5. Bom, foi o melhor que ele pôde oferecer a Deus, né? Deu glória a Deus também com aquele 8,5, porque ele, né, quis fazer o melhor, infelizmente errou ali por alguma coisa, algum motivo, ou algum ponto que passou desapercebido do estudo, e não tirou o 10, mas também deu glória a Deus, né? Porque ele lutou para fazer o melhor, né? Então, ele não quis ser medíocre, não quis ficar na média simplesmente. Às vezes o melhor vai ser a média, né? Quantas vezes estudando nas suas provas, estudando, e conseguimos uma média, né? Tiramos o 6 ali, que é a média, né? Para passar. A gente deu o melhor, então se demos glória a Deus, demos também, né? Ou seja, né, o medíocre é aquele que pode dar mais, mas por preguiça, por comodidade, não quer dar mais. Ou seja, né, não dá o seu melhor, né, para Deus, né? Então, se deu glória a Deus também, mas deu na mediocridade, né? Não deu o seu melhor, né? Então o centro do universo não é o homem, mas Deus. Ou seja, né, se temos esse olhar para a glória de Deus, nós vamos colocar Deus como centro. Então, a pessoa humana deve buscar em tudo a glória de Deus. Deste modo, aceita e respeita a grandeza divina. A glória de Deus repercute também na glória humana. Então, ou seja, podemos pensar assim, desde o século XVI, talvez até antes, mas assim, mais precisamente, mais profundamente, século XVI, quando, por exemplo, né, quando cresce o protestantismo, né, nasce e cresce o protestantismo, quando também a ciência vai tomando, né, uma dimensão maior, né, novas técnicas vão surgindo, novas ciências vão crescendo, o renascimento, né, está surgindo ali, né, então, ou seja, se vai tirando essa glória de Deus, o homem vai achando que ele então é o centro, né? Quando ele percebe então que não é mais a Terra o centro do universo, né? Ou seja, nem que tudo gira em torno da Terra, mas que a Terra também gira em torno do Sol, apesar que os estudos de hoje dizem que nem o Sol é o centro, né? Ou seja, né? Bom, mas isso é outras coisas. Mas assim, nessa mudança que há, ou seja, né, consegue-se achar isso, essa mudança copernicana, né? Ou seja, não é mais a Terra o centro de tudo, mas a Terra também gira em torno do Sol. Então, ou seja, se vai tirando Deus do centro, vai se colocando o homem. Ou seja, aquilo que era então aquele mundo teocêntrico vira então antropocêntrico, ou seja, que era o Deus, né, tudo girava, né? Podemos pensar assim, o mundo medieval foi crescido assim, os estudos, né, até a ciência que ia se surgindo ali, era tudo para a glória de Deus. Claro, teve seus erros, claro que teve, né, muitos erros, né, mas, né, o homem vai tentando acertar ali, né, então vai se desenvolvendo, a sociedade vai crescendo. Então, se chega esse momento do século XVI, por exemplo, o protestantismo, que não precisa mais da igreja, ele agora é o intérprete da Sagrada Escritura, é ele o intérprete da lei. Ou seja, cada alma, né? Ou seja, Lutero chega a dizer isso, ou seja, todo mundo, se alguém pensar diferente daquilo, então tá, ou seja, é ele que está dando a interpretação dele, o Espírito falou a ele. Então, ou seja, tudo isso vai mudando, né? O renascimento. Então, o homem vai se surgindo no centro de tudo. Se formos ver hoje, mais ainda, né? Então, ou seja, né, o homem se acha o dono de tudo, né? Não precisa mais de Deus, né? Vamos abolir a Deus, né? Se abole a igreja, né? Depois, né, querem se abolir a Deus, Cristo, depois, né, Deus como um todo. Então, ou seja, isso é o nosso mundo de hoje, totalmente, né? Deus não mais é o centro de tudo, mas o homem que quer crescer, né? Então, só que isso não é a glória do homem, pelo contrário, né? Moralmente a sociedade caiu, né? Ou seja, quando Deus deixou de ser o centro, por mais que possam ter crescido as técnicas, né, pode ter se desenvolvido, né, materialmente a sociedade, né, tecnologias, né? Ou seja, hoje, né, nós temos tudo aqui no celular, né? Ou seja, tantas coisas, né? Antes precisavam de um computador com aquela internet de escada que demorava horas, né, para a gente abrir um site para ler um texto. E antes ainda, né, se a gente quisesse pesquisar, ia ter que ir numa biblioteca, naquela biblioteca perto da nossa casa eles não tinha nada,
tinha que ir em outra cidade. Hoje não, né? Tinha um computador na internet, a gente pesquisa às vezes, né, coisas de bibliotecas do lugar do mundo todo, né? Temos tudo aqui, né? Então, ou seja, há esse desenvolvimento. Isso é bom? É bom, né? Pode se usar para coisas ruins? Pode, mas é bom também. Mas não é porque a sociedade cresceu, né, nessas tecnologias, cresceu no desenvolvimento tecnológico, científico, né, que moralmente a sociedade também cresceu. Pelo contrário, né, decaiu. Né? Então, ou seja, uma sociedade que crescia às vezes para se desenvolver na família, né, para conhecer os seus preceitos, sua vida ali dentro da família, conhecer as coisas básicas ali, agora começa então a família a se desfazer, tantas outras coisas, né? Então, moralmente, a sociedade decaiu. Então, ou seja, a glória do homem caiu também. Por quê? Porque não se busca mais a glória de Deus, né? Agora, quanto mais se glorificar a Deus buscando, né, ou seja, construir de fato a santidade, mais o homem também é glorificado por causa, né, da glória de Deus, né? Tem esse crescente, né? Por isso que estudamos moral, né? Queremos saber o que temos que fazer de fato, né? Ou seja, para dar e buscar essa finalidade, para que a sociedade se transforme, né, de fato, né? Que não é na nossa geração, claro, mas ela precisa ter algo orgânico, né? Ou seja, para que vá crescendo a partir de nós, rezando, ensinando aqueles que podemos, ou seja, é assim que vai se fazendo, né? Bom, Mateus 5,16, né? As vossas obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Né? Depois João 15:8, meu Pai é glorificado se dais muito fruto e sois meus discípulos. Ou seja, né? Tem tantos outros, né? Mas esses dois trechos, né, do Novo Testamento, para nós demonstrarmos então que tudo o que fazemos tem que ser então para a glória de Deus, buscando essa glória. Né? Nossa finalidade deve ser em tudo dar glória a Deus. Então, os deveres morais do homem com o seu Criador. Ou seja, se temos Deus como fim último, quais são os nossos deveres morais? De modo positivo, render culto a Deus, né, que faz parte da virtude da religião, que está dentro, né, da virtude da justiça. Ou seja, justiça é dar a cada um que lhe é devido. Então, se é dar a um que lhe é devido, o que é o bem devido a Deus? É o seu culto. Né? Então, ou seja, dentro da virtude que esse culto é a virtude da religião. O dar a Deus o que lhe é provido é pela virtude da religião. Ou seja, os atos fundamentais: adoração, ação de graças, desagravo e oração de petição. Culto máximo pela ação litúrgica. Ou seja, essas são as 4 finalidades da missa: a adoração a Deus, a ação de graças, né, a reparação, ou seja, o desagravo, ou a petição. Né? Então, essas finalidades da missa. Né? A missa serve para adorar a Deus, para darmos ação de graças a Deus, desagravar os nossos pecados do mundo inteiro e também pedirmos, né, a Deus. Ou seja, a nossa virtude da religião ela vai crescer em cima disso, tendo né, tendo como máximo a nossa ação litúrgica, né? Ou seja qual for ela, né? Ou seja, qual os sacramentos, né? Sobretudo, claro, a Eucaristia, né? Que é o máximo, podemos dizer, né? São Tomás chega a dizer que o maior de todos os sacramentos é a Eucaristia. E também de modo negativo, ou seja, a moral contempla os pecados, né? Ou seja, de modo positivo, buscar a Deus, né? E, pelo lado negativo, fugir do pecado. Entre os mais graves, né? Ou seja, o ateísmo, o agnosticismo, indiferença religiosa, ou seja, isso que está contra o primeiro mandamento, podemos dizer assim, né? Ou seja, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o ateísmo, né, excluindo Deus, né? Ou seja, todos esses aqui são contra, né, atestam contra o primeiro mandamento. Agnosticismo, indiferentismo, né, a blasfêmia, o sacrilégio, a profanação das coisas sagradas, o uso indevido do nome de Deus, que já é o segundo mandamento, superstições, uso regular. Bom, podemos dizer assim, todos os mandamentos, né, mas sobretudo aqueles que atestam diretamente contra Deus. Fugir dele, né? Ou seja, quando fazemos isso, esses pecados, né, caímos nesses pecados, nós estamos então não dando glória a Deus, mas dando glória ao homem, ao mundo, ao demônio, podemos até dizer assim, né?
o fim último sobrenatural. Só o batizado pode aspirar a ele e consegue alcançá-lo, né, com também o batismo de desejo. Ou seja, a graça divina eleva sobrenaturalmente o homem. Ou seja, por que só o batizado? Porque o batizado é aquele que é incorporado no corpo místico de Cristo. É aquele, então, que faz parte da igreja. Então, é ele que vai receber a graça de Deus. Não que o não batizado não vai receber. Né, vai receber de outra forma, outras graças. Mas um batizado, propriamente, né, ele está na vida da igreja, na vida eclesial. Né, participa da vida divina. Então, por isso, né, que ele consegue, então, né, dar mais glória a Deus. Superar as forças humanas, utilizar os meios sobrenaturais para, então, superar os nossos defeitos humanos, né, podemos dizer assim. Né, a vida sacramental, sobretudo. Né, batizado, claro, que é aquele, né, que incorpora a nossa vida da igreja, todos eles, né, mas a confissão e a Eucaristia sobretudo, né, que nós vamos, né, tendo esses meios sobrenaturais para ter a força para vencer aquele homem velho que tem dentro de nós e dar glória a Deus cada vez mais, né? E a oração, né, nossa vida de oração diária, que também vai nos colocando cada vez mais unido a Deus, e assim vamos glorificando a Deus também em tudo. Permite que o batizado possa comunicar-se com Deus, mais ainda que participe da vida trinitária. Ou seja, nós começamos falando, né, que o fim último, então, é essa vida trinitária. Então, esses meios sobrenaturais, né, que vão nos levar a essa finalidade de dar glória a Deus. Estamos chegando ao fim aqui já. O fim último deve exercer um influxo real no atuar humano. Ou seja, esse fim último nosso de dar glória a Deus em tudo, de buscar a Deus, vai influenciar em algo real no nosso agir cotidiano. Serve de critério para medir a moralidade de cada ato. Serão ações moralmente boas, aquela que garantam a execução do fim último. Ajuda a rejeitar todo o pecado e o amor a Deus com que se levam a cabo as obras em si boas, engrandecendo-as. Dá lugar a uma moral de altos valores éticos, porque se põe Deus como fim da existência. Além de projetar para cada vida um ideal mais elevado, conta-se com a graça de Deus para alcançar. Ou seja, serve de fato para a nossa vida cotidiana, né? De critério, né, para medir todos os nossos atos humanos. Ou seja, estamos unidos a Deus ou não? Né? Estamos, né, buscando de fato a Deus ou não? Né? Então vamos, na prática mesmo, seja, rejeitar todo o pecado, né? Seja, amar a Deus em tudo. Né? E claro, se pecamos, vamos buscar os sacramentos, né, cada vez mais isso, mas queremos rejeitar cada vez mais isso em nós. Né? Buscar as coisas mais elevadas, né, não as coisas mais baixas. Né? E claro, contando sempre com a graça de Deus. Né? Porque nós não podemos cair no erro de achar que são nossas forças que vamos alcançar água. Porque nós vamos estudando às vezes a moral, vamos vendo as nossas ações que temos que fazer, mas nós não podemos colocar em nós, né? Claro que somos nós que vamos fazer, mas é a graça de Deus agindo em nós. Então por isso temos que ter essa vida sobrenatural, né? Buscar a vida de oração, os sacramentos, para que Deus cada vez mais possa agir em nós. E alguns erros, aqui por fim, estamos aqui o nosso último slide de hoje. Alguns erros atuais sobre o fim último, ou seja, o que podemos às vezes entender errado, né, sobre essa nossa última finalidade. Os que professam uma moral sem Deus, ou seja, né, os ateus, né, que querem às vezes buscar as coisas mais elevadas nesse mundo, mas sem Deus. Ou seja, não existe, né, como vimos. Não é só porque nós somos católicos, é porque é assim, né? Foi nos revelado assim. Os que reduzem o homem à pura biologia, ou seja, a origem da conduta moral situar-se-ia no Gênesis, ou seja, simplesmente, né, nas coisas biológicas, ou seja, como se o prazer estivesse simplesmente no nosso
bem-estar biológico, naquilo que a gente come, naquilo, né, que a gente faz, né, com o nosso corpo. No fundo, assim estamos vivendo como animais, né? Porque vivemos a partir dos nossos desejos, simplesmente, dos nossos instintos, né? Podemos dizer assim. Até a psicologia freudiana pode cair no seu extremo, cair num mal desse, né? De achar, ou seja, que no fundo temos que, né, exercer simplesmente aquilo que, né, nos dá prazer, né? Os que fazem derivar a moralidade dos costumes sociais de cada época, ou seja, como se hoje a moral fosse uma coisa, né? Porque a sociedade tem uma certa cultura hoje, né? Não é a mesma coisa que exigimos há 1000 anos atrás, vamos exigir agora. É claro que às vezes a forma de agir pode modificar conforme os costumes, mas não que a moral vai modificando, né? No século XVI tinha muito isso, ou seja, não, né, funcionou essa moral para a Idade Média, né? Ou seja, né, agora o costume se mudou, a sociedade mudou, então nossa forma de agir vamos mudar, não, né? Ou seja, tem coisas que são fixas, né? Ou seja, os mandamentos nos demonstram isso. Tem coisas que não mudam, né? Conforme os costumes. Os que afirmam que o homem não tem em si mesmo uma entidade que lhe permita realizar atos verdadeiramente responsáveis. Ou seja, como se o homem pudesse, não pudesse, né, agir de forma, né, verdadeiramente responsável. Ou seja, como se, né, não fosse possível alcançar isso. Ou seja, não tem um Deus que nos ensinou algo, né, que nos ensinou bem, o caminho do bem, né? Mas é possível e tem, né, nós sabemos que tem. Os que reduzem o homem à pura matéria, né, materialismo dialético, defensores do acaso, né, por exemplo, ou seja, como se só o bem fosse alcançar as coisas materiais, como falamos, né? Então, ou seja, o mundo fosse só essa matéria, né? Não tem um Deus ao qual nós temos que buscar então a sua glória. Não temos, né, um Deus que nos dá uma lei para seguir. Ou seja, nós vivemos conforme esse bem-estar desse mundo, né? Por exemplo, o marxismo, né, defende muito isso, ou seja, nossa vida é sempre, né, um igualitarismo material simplesmente, luta de classes para alcançar isso, ou seja, como se as coisas fossem alcançar simplesmente por isso, como se a sociedade sempre se dividisse isso, alguém que tem os meios de produção e alguém que não tem. Então precisamos, né, precisa ter a ditadura, né, para ter então essa guerra e se dividir tudo, ou seja, como se a vida fosse simplesmente de coisas materiais, né, de coisas sociais e humanas. Os que negam uma diferença essencial entre o homem e o animal, ou seja, como então, né, como também, né, uma vida puramente biológica, ou seja, o homem não tem diferenças, né, com os animais, seja, vive no fundo uma vida também dos animais, né? Estamos vendo cada vez mais isso, né, os homens querendo se assemelhar, né, ou seja, colocando mais o bem nos animais, nos seres, do que nas pessoas. E por fim, o fim último reduz-se então ao bem-estar pessoal, ou no limite a conseguir uma convivência pacífica no âmbito social. Ou seja, temos que encontrar meios para vivermos bem aqui. Não buscar uma finalidade transcendente fora de nós, né? Como se tudo pudesse se resumir, né, numa reunião de condomínio, onde se tudo ali, né, se todo mundo votou, caiu bem ali, como se a sociedade tivesse que viver só isso, pensando só nessas coisas, nesse bem-estar, né, pessoal, né? E muitas vezes esse bem-estar, né, pessoal de uma forma egoística, né? Não num bem coletivo, num bem, né, comum da sociedade. Passamos aqui do tempo, mas vamos encerrando. Guardamos as perguntas para a próxima, que prometo que abro para perguntas então na próxima, para nós não estendermos muito. Não sei nem se a Rafaela mandou pergunta aqui. Não? De qualquer forma, fica para a próxima, mesmo que ela tiver alguma aí. Vamos então rezar, agradecendo a Nossa Senhora, pedindo que ela nos ajude cada dia mais, então, glorificarmos a Deus com a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.